Em 13 de outubro de 2025, ocorreu um evento que ou impulsionou todo o mundo da astronomia a buscar respostas, ou o levou a ignorar deliberadamente. Um objeto de fora do nosso sistema solar, que estávamos observando atentamente há meses, alegadamente emitiu pulsos de luz numa sequência completamente não natural. 5, 8, 13. A famosa sequência de Fibonacci. Como se isso não fosse bizarro o suficiente, este evento coincidiu com o aniversário de um dos incidentes inexplicáveis mais amplamente atestados da história moderna. O evento solar em Fátima, Portugal, exatamente 108 anos antes. Em 1917, dezenas de milhares de pessoas testemunharam o Sol aparentemente realizar uma dança celestial impossível. Agora, na mesma data, um objeto de além do nosso sistema estelar irradiava luz que transmitia o que é geralmente considerado o plano matemático intrínseco da existência, a proporção áurea. Adicionando à intriga, o Observatório de Dinâmica Solar, SDO, da NASA, convenientemente suspendeu suas operações para manutenção programada. E nosso dispositivo de imagem mais avançado em Marte está inativo desde 1º de outubro. Alguns argumentam que essa interrupção coordenada oferece precisamente a janela necessária para que quaisquer dados perturbadores ou reveladores desapareçam sem deixar vestígios. Esta noite, aprofundaremos o que pode ser a revelação mais monumental na saga em andamento do 3 Atlas. Ou talvez uma liberação de informações cuidadosamente orquestrada para nos aclimatar a uma verdade que ainda não estamos prontos para enfrentar. Seja qual for o caso, os eventos que atualmente se desenrolam atrás do Sol, ocultos da nossa visão direta, merecem sua atenção absoluta. Se você visita este canal com frequência, por favor, certifique-se de clicar no botão de curtir e verificar seu status de inscrição. Acontece que uma parte significativa de nossos telespectadores regulares, cerca de 70%, na verdade não está inscrita. Então, por favor, reserve um momento para confirmar, para não perder futuras atualizações. Além disso, compartilhe de onde você está assistindo nos comentários e qual é a sua hora local. Eu realmente gosto de ver que nossa comunidade abrange o globo. O foco principal da nossa discussão hoje gira em torno da alegada detecção de pulsos de luz Fibonacci no aniversário do fenômeno de Fátima. Vamos começar examinando a alegação em si, pois ela é tão extraordinária que mesmo introduzi-la exige uma contextualização muito cuidadosa. Em 13 de outubro de 2025, um pesquisador chamado David Sereda publicou um relatório de análise alegando que o 3 Atlas, atualmente posicionado no lado oposto do Sol em relação à Terra, foi observado emitindo luz em uma sequência de Fibonacci. Primeiro 5, depois 8, depois 13. Esses números específicos são notoriamente difundidos no mundo natural. Eles aparecem na elegante espiral de uma concha de náutilo, nos padrões distintos de ramificação das árvores e no complexo arranjo de sementes dentro de um girassol. Eles representam a corporificação matemática de Phi, a proporção áurea, uma constante que é aproximadamente 1618 e que se acredita infundir a própria estrutura da realidade com eficiência e perfeição estética. Sereda, monitorando o 3 Atlas, usando o que ele chama de modelo hiperdimensional do Sistema Solar, sugere que esses pulsos de luz observados correspondem a reinos celestiais distintos dentro de seu próprio arcabouço conceitual. Em seu modelo intrincado, o número 5 representa nosso lar, a Terra. 8 denota o que ele chama de Planeta 591, um corpo planetário hipotético que se acredita orbitar entre Marte e o cinturão de asteroides. E 13 se alinha com o conceito de as virtudes, que ele associa a uma figura nomeada após o patriarca bíblico Matusalém, célebre por sua longevidade de 969 anos. Mantenha essa referência numérica em mente, pois a revisitaremos mais tarde.
Antes de descartar essas alegações por completo, é importante reconhecer que Serida já apresentou alegações sobre o 3 Atlas, que, embora inicialmente parecessem hiperbólicas, posteriormente receberam validações inesperadas de outros dados disponíveis. Ele opera fora do estabelecimento astronômico convencional, mas também não está simplesmente fabricando informações. Sua abordagem analítica integra diversas influências, como os trabalhos de Nikola Tesla, princípios da geometria sagrada antiga, referências do Paradiso de Dante Alighieri, escrito em 1321, e uma sofisticada mecânica orbital que, independentemente de você aceitar ou não suas conclusões finais, realmente revela alinhamentos surpreendentes. Essa sincronicidade da história é suficiente para fazer qualquer um parar e refletir. Notavelmente, a data de 13 de outubro, exatamente 108 anos após o reverenciado evento de Fátima. No modelo singular de Serida, o número 108 funciona como uma frequência harmônica de 462 Hz. Uma frequência que tanto um número marginal quanto surpreendente de pesquisadores convencionais associam à ressonância universal natural. Este cálculo particular, onde 108 multiplicado por 2 é igual a 216, e 216 multiplicado por 2 é igual a 432, implica que esses padrões numéricos são frequentemente encontrados em obras-primas arquitetônicas antigas, como as dimensões precisas da Grande Pirâmide e em escalas musicais que precederam nossos sistemas de afinação modernos. Se isso demonstra uma profunda importância cósmica ou meramente uma propensão humana universal por certas proporções matemáticas, permanece uma investigação filosófica duradoura e sem resposta. É aqui que a situação se torna particularmente perturbadora para aqueles inclinados ao ceticismo. A NASA encerrou abruptamente a transmissão ao vivo do Observatório de Dinâmica Solar em 13 de outubro, citando oficialmente manutenção de rotina como a razão. No entanto, o momento apresenta o tipo de coincidência enigmática que leva até mesmo os cientistas mais racionais e sensatos a examinarem com desconfiança. O SDO é uma de nossas ferramentas mais críticas para monitorar a atividade solar e rastrear quaisquer objetos que possam passar perto do Sol. Se o 3 Atlas estivesse realmente posicionado atrás de nossa estrela e exibindo um comportamento incomum, o SDO seria, sem dúvida, o principal instrumento para capturar tal evento, e simplesmente escureceu. Há também o HiRISE, a câmera High Resolution Imaging Science Experiment, acoplada à sonda Mars Reconnaissance Orbiter. Este instrumento vital está inoperante desde 1º de outubro. O HiRISE possui uma capacidade extraordinária de distinguir objetos tão pequenos quanto 30 km por pixel. Apesar da vasta distância, durante a última passagem próxima do 3 Atlas por Marte. Um nível tão detalhado de imagem poderia revelar anomalias estruturais, composições de materiais de superfície inesperadas, ou qualquer coisa que pudesse sugerir que este objeto é muito mais do que apenas um pedaço comum e gelado de outra vizinhança estelar. A explicação oficial oferecida é que uma de suas unidades eletrônicas tem sofrido falhas intermitentes desde agosto de 2023. Embora plausível, o momento de sua total inoperância, precisamente antes do que seria nossa janela de observação mais crítica em muitos meses, parece notavelmente intencional, quase como se fizesse parte de um roteiro. Complicando a situação, está o contexto geopolítico mais amplo. Em 1º de outubro, o governo dos Estados Unidos iniciou um encerramento, resultando na licença não remunerada de mais de 15.000 funcionários da NASA. Apenas 2 dias depois, o 3 Atlas fez sua maior aproximação de Marte, a meros 29 milhões de quilômetros de distância, o que provavelmente ofereceu nossa melhor oportunidade para imagens detalhadas e análise espectroscópica. No entanto, até meados de outubro, nenhuma imagem oficial do HiRISE foi divulgada.
Nenhum dado processado das sondas orbitais de Marte chegou, e nenhuma atualização substancial foi feita pela NASA, além de declarações preliminares que essencialmente classificavam o objeto como provavelmente apenas um cometa. A Agência Espacial Europeia divulgou algumas imagens de seus orbitadores Mars Express e ExoMars Trace Gas Orbiter, mas estas revelaram apenas uma mancha branca indistinta. Isso foi tudo. Nada que se aproximasse remotamente da resolução e dos detalhes que se esperava e até mesmo se prometeu. Portanto, quando David Serida publicou uma análise alegando que o Three Atlas transmitiu pulsos de Fibonacci no aniversário do evento de Fátima, a pergunta imediata que vem à mente não é apenas "isso é real?", mas também "essa informação está sendo deliberadamente vazada?". Serida enquadra suas descobertas precisamente dessa maneira. Ele contempla abertamente se o que ele apresenta é um engano habilmente orquestrado, ou uma peça de informação divulgada por canais não convencionais para evitar atribuição oficial direta. Ele destaca que 2 vazamentos anteriores, relacionados ao Three Atlas, que inicialmente pareciam totalmente infundados, foram posteriormente reconhecidos como contendo informações precisas, verificadas por fontes oficiais algumas semanas após a revelação inicial. Este padrão não é novo. É um fenômeno recorrente observado em outras situações de alto risco. As informações surgem dentro de comunidades marginais ou por meios não verificados. Elas são então amplamente rejeitadas pelos canais convencionais. Subsequentemente, em silêncio, certos elementos dessas informações são gentilmente confirmados por meio de fontes oficiais, embora nunca com um reconhecimento explícito. Essa abordagem permite que o fenômeno mantenha a negação plausível, que os insiders responsáveis pelo vazamento evitem consequências, e que o público em geral lute para montar um quebra-cabeça complexo onde alguns componentes são rotulados como ficção e outros são explicitamente marcados como confidenciais. Vamos agora examinar o que Serida especificamente alega que esses números de Fibonacci significam. Em seu complexo modelo hiperdimensional do Sistema Solar, que ele desenvolveu com sua falecida parceira, Crystal Menaka-Serida, ele postula a existência de 9 planetas ocultos ou ressonâncias orbitais específicas que se alinham com antigos planos cosmológicos. O Paradiso de Dante, por exemplo, detalha 9 esferas celestiais, cada uma associada a diferentes hierarquias angelicais. Serida habilmente mapeia esses conceitos para os períodos orbitais calculados que ele deriva da divisão contínua de 591, que ele propõe como um período orbital central em dias terrestres, pela proporção áurea. Quando esses cálculos são feitos, os números resultantes correspondem assustadoramente aos períodos orbitais conhecidos dos planetas reais. Por exemplo, a divisão de 591 por 5 revela o ano sideral preciso da Terra de 356 dias. As trajetórias de Marte, Vênus, Mercúrio e até mesmo os planetas exteriores mais distantes parecem se agrupar em torno dessas proporções derivadas com um nível de precisão que é genuinamente difícil de descartar como mera coincidência. Serida também aponta que o período de rotação do Three Atlas foi medido em aproximadamente 16.016 horas, o que se traduz exatamente em 909,6 minutos. Este número, 969, notavelmente coincide com a idade de Matusalém, conforme registrado na Bíblia. É claro que se poderia argumentar que, com manipulação matemática suficiente, qualquer número pode ser forçado a se encaixar em quase qualquer padrão, e isso é um ponto totalmente válido. No entanto, a afirmação precisa aqui é que o Three Atlas transmitiu a sequência 5, 8, 13 em 13 de outubro. No modelo de Serida, o número 5 significa a posição específica da Terra nesta progressão harmônica.
8 denota o reino que ele rotula como os domínios, que está conectado ao teórico planeta 591. E 13 se alinha com as virtudes, que residem na periferia mais externa deste sistema interno. Se uma inteligência estivesse usando este objeto como meio de comunicação, e se essa inteligência compreendesse como a humanidade codificou a ordem cósmica em seus mitos e princípios de geometria sagrada, então a transmissão desses 3 números específicos funcionaria como uma mensagem profunda, essencialmente dizendo: nós entendemos seus padrões, estamos familiarizados com sua história e falamos sua própria língua única. Claro, a explicação alternativa é que um indivíduo ou grupo na Terra fabricou meticulosamente esses dados, sincronizou sua divulgação com o aniversário de Fátima para maximizar o impacto psicológico e os pôs em circulação através de Serida para avaliar a reação do público. Esse cenário também é inteiramente plausível. Alguns podem até argumentar que é mais provável. Mas então, somos forçados a perguntar qual seria o motivo subjacente. Que benefício poderia ser obtido ao fabricar uma narrativa enganosa sobre um objeto interestelar que já é, por sua própria natureza, uma anomalia que não precisaria de embelezamento adicional? Se isso é de fato desinformação, quem se beneficiaria e qual é o objetivo final? Há uma terceira possibilidade, frequentemente subestimada. E se os dados em si forem genuínos, mas sua origem não for o 3i Atlas? E se uma fonte terrestre ou próxima à Terra estiver gerando sinais que meramente parecem emanar da localização exata do cometa? Tal ação poderia ser um teste sofisticado de nossas capacidades de detecção, um método calibrado para avaliar como o público e a comunidade científica reagiriam à possibilidade de comunicação não humana. Poderia também ser um componente intencional de uma estratégia de divulgação mais ampla, introduzindo gradualmente conceitos e realidades que teriam sido inteiramente impensáveis uma década atrás. Avi Loeb, o distinto astrofísico de Harvard e um dos poucos cientistas convencionais dispostos a considerar publicamente a hipótese alienígena, não comentou diretamente sobre as alegações específicas dos pulsos de Fibonacci. Ele, no entanto, sublinhou consistentemente que o 3G Atlas exibe inúmeras anomalias que são inteiramente incompatíveis com as características dos cometas naturais. Isso inclui suas emissões únicas ricas em níquel e livres de ferro, sua surpreendente cauda anti-Sol, orientada para o Sol em vez de se afastar dele, e cálculos de massa que sugerem um objeto pesando mais de 33 bilhões de toneladas, o que implica um tamanho muito maior do que sua luminosidade observada sozinha. Loeb atribuiu ao 3i Atlas uma pontuação de 6 em sua escala proposta, que varia de 0, indicando uma origem definitivamente natural, a 10, denotando uma origem inquestionavelmente tecnológica. Uma pontuação de 6 sugere fortemente que devemos abordar este fenômeno seriamente, em vez de descartá-lo. A inclusão da conexão com Fátima adiciona uma dimensão que perturba profundamente muitos cientistas, pois puxa o discurso diretamente para o reino místico. Em 13 de outubro de 1917, uma vasta multidão, estimada entre 60 mil e 100 mil pessoas, reuniu-se na Cova da Íria, perto de Fátima, Portugal. Eles se agruparam com base nas palavras de 3 crianças pastoras que profetizaram que a Virgem Maria realizaria um milagre espantoso. O que se seguiu foi observado tanto por crentes devotos quanto por céticos convictos. O Sol foi visto mudando drasticamente de cor, girando e depois parecendo cair em direção à Terra, antes de retornar abruptamente à sua posição usual no céu. Notavelmente, roupas que estavam completamente molhadas pela chuva teriam secado quase instantaneamente. Algumas pessoas descreveram ter visões vívidas, enquanto outras observaram apenas o extraordinário fenômeno solar. Perspectivas céticas ofereceram várias explicações,
como a ideia de alucinações em massa resultantes de olhar diretamente para o Sol por um longo período. Ilusões ópticas atmosféricas causadas por concentrações incomuns de poeira ou umidade. Ou até mesmo sugestão psicológica grandemente amplificada por intenso fervor religioso. No entanto, nenhuma dessas teorias propostas explica totalmente todos os efeitos físicos relatados, como a secagem inexplicável de roupas molhadas, o fato de indivíduos em locais geograficamente distintos relatarem observar exatamente a mesma sequência de eventos, ou a notável especificidade do evento. Se você está procurando um padrão discernível, ele está inegavelmente presente. Em 13 de outubro, exatamente como profetizado, um fenômeno celestial atraiu inúmeras testemunhas. Então, exatamente 108 anos após essa data, um objeto de fora do nosso sistema solar estaria emitindo sinais enquanto estava posicionado diretamente atrás do Sol durante sua aproximação mais próxima à nossa estrela. Esses supostos pulsos estariam codificando princípios matemáticos profundos que a humanidade tem tentado compreender por um milênio. Coincidentemente, os instrumentos típicos que usaríamos para verificar ou refutar essas alegações estão, neste ponto crítico, indisponíveis. Richard C. Hoagland, outro pesquisador cujos trabalhos frequentemente trilham as franjas da aceitação científica convencional, mas que possui um histórico profundamente enraizado em comunicações da NASA, examinou as implicações ressonantes desse intervalo de 108 anos. O número 108 não é de forma alguma arbitrário. É um motivo recorrente tanto na tradição cósmica hindu quanto na budista, representando, por exemplo, o número de orações sagradas. Rosários, conhecidos como malas, contêm tradicionalmente 108 contas. Além disso, 108 graus Fahrenheit marca a temperatura interna na qual as células humanas começam a morrer. O número também é um múltiplo direto de 9, que desempenha um papel fundamental no esquema matemático da estrutura do nosso sistema solar. Hoagland postula que, seja qual for a inteligência por trás do 3i Atlas, ela compreende não apenas a física, mas também o simbolismo humano profundamente enraizado. Essa linha de pensamento nos leva naturalmente de volta a Dante. Por volta de 1321, Dante Alighieri concluiu seu trabalho sobre o Paradiso, a obra culminante da Divina Comédia. Nele, ele descreveu o universo como uma série de esferas concêntricas, cada uma guiada por inteligências angélicas e correspondendo a virtudes específicas como dominações, virtudes e poderes. Estes eram mais do que meros embelezamentos poéticos. Representavam o esforço sincero de Dante para harmonizar o conhecimento astronômico com os princípios teológicos cristãos. David Sereda enfatiza que o esquema de Dante, formulado 7 séculos antes, converge com precisão surpreendente com seu próprio modelo hiperdimensional do sistema solar, desde que a proporção áurea seja aplicada como princípio organizacional fundamental. Avançando 704 anos a partir da época de Dante, surge agora um objeto interestelar. Ele está atravessando nosso sistema solar em uma órbita retrógrada, passando a apenas 5 graus da eclíptica. Se a hipótese de Sereda estiver correta, este objeto está transmitindo dados numéricos que fazem referência direta ao mesmo antigo quadro cosmológico. Isso apresenta duas possibilidades impressionantes. Ou Dante, de alguma forma, apreendeu intuitivamente uma estrutura fundamental do universo que até mesmo inteligências alienígenas reconhecem. Ou uma entidade com profundo conhecimento tanto da história humana quanto da mecânica celestial está meticulosamente organizando uma mensagem extraordinariamente complexa. A dificuldade inerente em avaliar esta situação é o nosso impasse atual, que decorre de estarmos quase inteiramente em um vácuo de informação. O 3i Atlas atingiu seu periélio, o ponto mais próximo do Sol, em 29 de outubro.
Agora ele reside no lado distante de nossa estrela, invisível para os telescópios baseados na Terra, e permanecerá oculto até o início de dezembro. Suas atividades atuais, sejam elas quais forem, estão fora de nosso campo de visão. Embora a sonda JUICE, o explorador de luas geladas de Júpiter da Agência Espacial Europeia, observe o 3G Atlas usando sua gama de instrumentos durante novembro, os dados críticos que ela coletarão não serão transmitidos de volta à Terra até fevereiro de 2026. Esse atraso se deve ao fato de que a JUICE está atualmente utilizando sua antena de alto ganho como um escudo térmico, e sua considerável distância da Terra impede atualmente a transmissão de dados de alta largura de banda. Consequentemente, devemos esperar. Durante este período de espera, as especulações aumentaram dramaticamente. Fóruns online, especialmente os dedicados ao 3G Atlas no Reddit, explodiram em atividade. O subreddit 3G Atlas, que era praticamente inexistente há apenas alguns meses, agora possui milhares de membros engajados, compartilhando ativamente observações, desenvolvendo teorias e disseminando supostos vazamentos. Embora parte desse conteúdo seja, sem dúvida, ruído de fundo, e grande parte dele provenha de reflexões bem intencionadas, também há contribuições de indivíduos com verdadeira experiência astronômica que detectam inconsistências dentro dessa torrente digital. Um usuário online compilou meticulosamente um registro cronológico de cada comunicado oficial emitido pela NASA sobre o 3G Atlas, e depois o comparou com a divulgação real de dados científicos. Um padrão claro emergiu. Sempre que observatórios independentes relatavam descobertas incomuns, a NASA imediatamente emitia uma garantia geral, afirmando que as observações eram consistentes com o comportamento típico de cometas. No entanto, dados detalhados para apoiar essas garantias consistentemente não se materializavam. Imagens de alta resolução que deveriam estar disponíveis publicamente agora? Nenhuma. Análise espectroscópica de seu sobrevoo próximo a Marte? Ausente. Mesmo a astrometria básica, as medições precisas de localização necessárias para refinar a órbita do objeto, foi atualizada muito mais lentamente em comparação com visitantes interestelares anteriores. Essa falta de informação pode ser atribuída à lentidão burocrática. Poderia ser uma consequência de paralisações do governo que interrompem os procedimentos operacionais padrão. Ou poderia ser algo muito mais complexo. Quando você combina o atual apagão observacional com o suposto momento dos pulsos codificados por Fibonacci, o aniversário do evento de Fátima e o fato de que o 3G Atlas está atualmente em uma posição ideal para realizar uma manobra indetectável da Terra, uma narrativa inquietante começa a tomar forma. O aviso de David Sereda é claro. Se esses pulsos são realmente autênticos, se o 3G Atlas está de fato usando geometria sagrada e sincronicidade histórica para se comunicar, então não estamos apenas lidando com um pedaço aleatório de gelo cósmico que foi arrastado para nossa vizinhança. Em vez disso, estamos lidando com uma entidade que nos conhece intimamente, que estudou meticulosamente nossa espécie, nossos mitos, nossos sistemas matemáticos e que agora escolheu este momento preciso para estabelecer contato em uma linguagem explicitamente projetada para contornar os guardiões científicos estabelecidos. Sua mensagem visa falar diretamente àquela parte da consciência humana que está naturalmente sintonizada para reconhecer padrões e significado. As implicações de tal percepção são surpreendentes. Isso implicaria que o evento de Fátima, seja qual for sua verdadeira natureza, foi meramente um fio em uma tapeçaria muito mais longa de contato. Sugeriria que nossas tradições religiosas, nossos sistemas numéricos sagrados e até mesmo os alinhamentos astronômicos em nossa arquitetura antiga
poderiam ser respostas a intervenções que historicamente mal interpretamos como divinas ou místicas. Em sua essência, exigiria uma reavaliação completa da história humana. No entanto, aceitar tal premissa também exigiria reconhecer inteligência e intencionalidade em uma escala que a maioria dos cientistas não está disposta a contemplar. É inegavelmente mais fácil categorizar todo esse fenômeno como uma farsa elaborada ou uma teoria especulativa de fronteira, em vez de considerar seriamente a ideia de que um objeto interestelar poderia estar codificando mensagens dentro da matemática fundamental da criação. No aniversário de um dos eventos inexplicáveis mais documentados do século XX. No entanto, aqui estamos nós, e o objeto, oculto atrás do Sol, continua com as atividades que persegue, sejam elas quais forem. Enquanto nós permanecemos no escuro, aguardando dezembro, aguardando os dados da JUICE e aguardando a eventual liberação de imagens que deveriam ter sido públicas semanas atrás. Pare por um momento e considere isso. O indicador potencial mais significativo de inteligência não humana, ou pelo menos algo profundamente anômalo, está se desenrolando bem diante de nossos olhos agora. E estamos completamente impedidos de observá-lo devido a uma confluência de mecânica orbital, falhas de equipamento e restrições impostas pelo governo. O momento, deve-se dizer, é impecável. Talvez muito impecável para ser meramente uma coincidência. Assim, avançamos com perguntas para as quais atualmente não temos respostas. O 3i Atlas realmente transmitiu pulsos de Fibonacci em 13 de outubro? Se sim, como e por quem esses dados foram obtidos? Por que não foram oficialmente confirmados ou refutados de forma conclusiva? E se toda essa narrativa for uma fabricação, qual é exatamente o propósito de divulgar essa história neste exato momento? As respostas, se surgirem, não virão até que o objeto reapareça por trás do Sol. Até lá, tudo o que temos são estranhezas matemáticas, coincidências surpreendentes e uma sensação inquietante de que algo está tentando se comunicar em uma linguagem que, coletivamente, esquecemos como decifrar. Mas, como examinaremos em breve, os alegados pulsos de Fibonacci são apenas o primeiro vislumbre da estranheza, pois a localização exata do 3i Atlas neste momento, o momento de seu periélio e o que ele poderia potencialmente realizar enquanto escondido de nossa vista, podem representar a parte mais crítica de toda esta saga. Este é o fenômeno da ocultação do periélio, ou seja, o objeto estando oculto atrás do Sol. Existe uma janela de oportunidade única que se abre apenas uma vez durante a passagem do 3i Atlas através do nosso sistema solar. É um período em que, se uma entidade avançada desejasse realizar uma ação sem ser detectada, a geometria natural da mecânica orbital forneceria uma ocultação perfeita. Esta janela crítica começou em 29 de outubro de 2025, quando o objeto atingiu o periélio, e não se fechará antes do início de dezembro. Por aproximadamente 6 semanas, o 3i Atlas permanece posicionado diretamente atrás do Sol, do ponto de vista da Terra. Completamente invisível aos nossos telescópios e efetivamente escondido no brilho ofuscante da estrela que sustenta toda a vida. Se os cálculos do Dr. Avi Loeb estiverem corretos, é precisamente esta a localização e o intervalo de tempo em que um objeto inteligente realizaria o que é conhecido como uma manobra de Oberth solar reversa. Vamos desvendar o significado disso meticulosamente, pois as implicações são verdadeiramente perturbadoras. O efeito Oberth descreve um princípio fundamental na mecânica orbital, onde uma espaçonave obtém o benefício máximo de uma queima propulsora enquanto se move em sua velocidade mais alta. Isso geralmente ocorre no ponto mais próximo de um corpo celeste maciço, como um Sol.
Para um objeto que entra em um sistema solar em alta velocidade, a localização mais eficiente para desacelerar e ser capturado gravitacionalmente em uma órbita estável é precisamente no periélio. Você aciona seus motores quando a imensa gravidade do Sol o está acelerando mais rapidamente. E as forças combinadas de seu impulso e assistência gravitacional o permitirão perder velocidade de forma muito mais eficaz do que você poderia gastar combustível no vasto vazio do espaço profundo. Agora, imagine-se como uma sonda interestelar chegando a um novo sistema estelar que você deseja investigar. Seu objetivo principal é evitar a revelação precoce de sua presença. Você cronometra sua abordagem meticulosamente, de modo que sua passagem pelo periélio coincida com sua posição no lado oposto do Sol em relação ao lado onde a civilização que você está observando reside. Eles não conseguirão detectá-lo. Os dispositivos de monitoramento solar estarão offline ou focados em comprimentos de onda inadequados. Você então realiza sua queima propulsora, colocando-se em uma nova órbita solar. E quando reaparece do outro lado do Sol, você não é mais um objeto interestelar transitório, destinado a retornar ao vazio. Em vez disso, você se tornou um residente permanente. E eles não terão conhecimento dessa mudança em seu status até que você escolha se revelar. O 3G Atlas atingiu o periélio a 1,44 unidades astronômicas do Sol, o que equivale a aproximadamente 203 milhões de quilômetros. Isso o coloca logo dentro da órbita de Marte, mas ainda firmemente dentro do que é considerado o Sistema Solar Interno. A data exata entre 29 e 30 de outubro coincide com o intervalo de tempo que David Sereda associou a outros eventos de significado histórico, incluindo o cálculo tradicional da data de nascimento do profeta Maomé. Não importa se é uma conexão significativa ou apenas uma coincidência, a verdade inegável é que este objeto está atualmente na posição mais vantajosa para alterar sua órbita sem nosso conhecimento. Avi Loeb falou claramente sobre esse perigo potencial. Em inúmeros posts de blog e entrevistas que ele concedeu durante o mês de outubro, ele expressou que, se o 3G Atlas fizesse uma mudança de velocidade de 30 a 40 km por segundo durante sua passagem pelo periélio, ele poderia alcançar as proximidades da Terra no final de novembro ou início de dezembro. Isso não é apenas uma suposição. É uma consequência direta das leis da mecânica orbital. Um objeto equipado com propulsão suficiente, usando o poço gravitacional do Sol efetivamente como uma funda, poderia alcançar a Terra dentro de semanas após sua passagem pelo periélio. Não receberíamos nenhuma indicação de sua aproximação até que ele emergisse do brilho ofuscante do Sol. A essa altura, ele já estaria firmemente em rota de interceptação. A resposta imediata e instintiva é: mas é apenas um cometa. Cometas não têm motores. E essa afirmação é perfeitamente verdadeira. Os cometas naturais não têm. No entanto, como o 3G Atlas exibiu anomalias suficientes, a questão fundamental de saber se é ou não inteiramente natural não é mais uma questão absurda. Considere suas emissões de níquel documentadas sem ferro correspondente, sua estranha cauda antissolar, as alegações de que seu período de rotação está codificado na numerologia bíblica e sua órbita, que tem uma probabilidade surpreendentemente baixa de 0,05% de um encontro próximo com os 3 planetas gigantes. Em um certo limiar, o acúmulo de coincidências se torna tão profundo que recusar-se a considerar explicações alternativas se torna, em si, um viés intelectual. O que torna o atual blackout de observação particularmente perturbador é que, de fato, temos ativos estrategicamente posicionados que poderiam estar observando. A espaçonave JUICE da Agência Espacial Europeia, atualmente a caminho de Júpiter,
tem uma visão relativamente desimpedida do 3I Atlas durante o mês de novembro. Esta espaçonave está equipada com uma série de câmeras, espectrômetros e sensores de partículas capazes de detectar atividades que os instrumentos baseados na Terra não conseguiriam discernir de trás do Sol. As observações estão agendadas para ocorrer especificamente entre 2 e 25 de novembro. No entanto, o nosso dilema atual é o seguinte: a espaçonave JUICE está atualmente tão distante da Terra e em uma posição em relação ao Sol que está usando sua antena primária de alto ganho como uma barreira térmica. Esta configuração restringe significativamente sua capacidade de enviar informações, limitando as transmissões à sua antena de ganho médio menos potente e diminuindo drasticamente a taxa de fluxo de dados. Como resultado, todos os dados de observação que a JUICE coleta sobre o 3I Atlas não serão transmitidos e processados por nós até fevereiro de 2026, que ainda está a 4 meses de distância. Durante esses 4 meses, se este corpo celeste empreender qualquer ação inesperada, seja liberar subveículos menores, alterar sua órbita ou exibir quaisquer indicações de sistemas de propulsão engenhosos, permaneceremos completamente inconscientes. A informação bruta está de fato presente, armazenada na memória interna da JUICE, enquanto ela atravessa as regiões externas do nosso sistema solar, mas para fins práticos permanece inacessível. Além disso, devemos considerar as implicações de 25 de dezembro. Muitos pesquisadores, notadamente Sarah e Michael Benjamin, identificaram que o 3I Atlas estabelecerá uma relação geométrica específica com a Terra no dia de Natal, conhecida como o ângulo da Grande Pirâmide. A famosa Grande Pirâmide de Gizé tem uma inclinação de 51 graus e 51 minutos. Essa inclinação se repete em várias estruturas antigas e é frequentemente associada a alinhamentos cósmicos. Em 25 de dezembro de 2025, o 3I Atlas assumirá precisamente essa posição angular em relação ao nosso planeta. Embora alguns possam rapidamente descartá-lo como mera coincidência numérica, argumentando que em um vasto universo, com cálculos suficientes, qualquer padrão pode ser encontrado para se ajustar às construções humanas, o que realmente se destaca é o tempo específico. O próprio dia de Natal é uma data celebrada na cosmovisão ocidental como a chegada simbólica de uma figura que simboliza uma conexão sagrada entre o divino e o terreno. Se alguém fosse orquestrar um momento de revelação profunda, anunciando a presença de um objeto do espaço profundo a um público mundial preparado por anos de narrativas religiosas e culturais, seria difícil conceber uma combinação mais impactante do que o dia de Natal no ângulo da Grande Pirâmide. Sarah amplia esta análise, observando que exatamente 462 dias se passam entre 19 de outubro de 2024 e 25 de dezembro de 2025. Este número, 402, ressoa com um conceito proposto por alguns pesquisadores. A ideia de que 482 Hz é uma frequência de afinação musical natural e harmoniosamente alinhada, em contraste com o tom de concerto mais comum de 440 Hz. Se essa relação numérica tem um significado físico genuíno, ou é apenas um caso de encontrar padrões onde não existem, ainda é uma questão de debate. Ainda assim, o fato de esse cálculo ter sido feito e esse número específico ter surgido adiciona outro elemento intrigante ao acúmulo de coincidências. Uma data anterior e significativa nesta linha do tempo é 19 de dezembro. Neste dia, o 3I Atlas fará sua passagem mais próxima da Terra a uma distância de 1,8 unidades astronômicas, ou aproximadamente 269 milhões de quilômetros. Embora esta ainda seja uma distância considerável, mais de 700 vezes a distância entre a Terra e a Lua não representa perigo de colisão. Crucialmente, o objeto estará suficientemente próximo para observação extensiva quando reaparecer por trás do Sol nos primeiros dias de dezembro.
Observatórios em todo o mundo então apontarão seus instrumentos para ele. Se houver anomalias visuais, características estruturais que não podem ser explicadas como formações de cometas naturais, este período será nossa principal chance de detectá-las. Isso, é claro, supondo que tal evidência fotográfica seja divulgada ao público. O precedente estabelecido durante a aproximação de Marte não oferece muitos motivos para otimismo. Embora a Agência Espacial Europeia tenha fornecido fotografias de sua sonda de gás de rastreamento ExoMars, mostrando o 3I Atlas como apenas uma minúscula mancha branca contra o fundo de Marte, essas imagens, apesar de confirmarem a posição orbital projetada, não ofereceram quase nenhuma informação científica concreta. Elas não possuíam resolução distinta do núcleo do objeto, não forneceram dados espectroscópicos detalhados e não acrescentaram nada de novo à nossa compreensão de sua composição ou arranjo interno, além do que os telescópios terrestres já haviam determinado. Em contraste, o Mars Reconnaissance Orbiter da NASA, um instrumento muito mais potente capaz de fornecer resolução muito superior, equipado com sua câmera HiRISE, ainda não divulgou nenhuma imagem. Enquanto isso, astrônomos amadores dedicados encarregaram-se de processar os dados de imagem, brutos publicamente disponíveis do rover Perseverance, e alguns afirmam ter detectado um borrão pálido na posição esperada do 3I Atlas. Notavelmente, em 1º de outubro, o astrofotógrafo Simeon Schmaus compilou meticulosamente 20 quadros do instrumento Mastcam do rover, identificando o que ele acredita ser o cometa na constelação de Corona Borealis. Se verificado, esta seria a nossa mais antiga visualização do 3I Atlas a partir de Marte. Mas permanece não oficial, não verificada, e também, crucialmente, carente da clareza necessária. A questão assombrosa permanece. O que aconteceu com as imagens da HiRISE? A explicação oficial da NASA é que a câmera tem experimentado dificuldades operacionais desde agosto de 2023 e que os atrasos no processamento de dados são atribuídos a um encerramento do governo. Ambas as afirmações podem ser verificadas de forma independente. No entanto, a conjunção de falhas de equipamento, interrupções operacionais do governo e o desaparecimento do objeto atrás do Sol constitui um cenário impecável para a negação plausível. Se houvesse uma intenção de reter informações, dificilmente seria possível imaginar uma combinação de circunstâncias mais propícia. Mesmo que seja apenas uma série de eventos infelizes e ineficiência burocrática, a percepção que cria é, sem dúvida, nefasta. Avi Loeb, em entrevistas na primeira semana de outubro, abordou diretamente este ponto, enfatizando que a câmera HiRISE foi projetada para fornecer imagens com resolução de pixel de 30 km, aproximadamente o triplo da clareza obtida pelo telescópio espacial Hubble em julho. Com tal resolução, se o 3I Atlas possuir características de superfície distintas, padrões geométricos ou qualquer coisa diferente de um pedaço de gelo simples, o HiRISE irá, sem dúvida, capturá-lo. A ausência de qualquer liberação oficial de dados, semanas após a aproximação, levanta sérias questões que vão muito além da típica cautela científica. Passemos agora às implicações políticas. Em 3 de outubro, em um programa na Newsmax, Loeb detalhou 7 anomalias-chave observadas com o 3I Atlas. Imediatamente após sua discussão, Stephen Miller, que na época servia como vice-chefe de gabinete para a política na Casa Branca, foi diretamente questionado se o presidente havia recebido um briefing sobre o 3I Atlas. O próprio fato de tal pergunta ter sido feita é bastante significativo. É um sinal de que o objeto atingiu um ponto de consciência pública, onde figuras políticas proeminentes estão sendo pressionadas por respostas na televisão nacional. A resposta subsequente de Miller, ou melhor, a ausência de uma resposta definitiva, embora não tenha oferecido clareza, o simples fato de a pergunta ter sido feita indica que o 3I Atlas
transcendeu o status de mera curiosidade astronômica. Inegavelmente, tornou-se uma questão que exige consideração a nível político. Pode-se perguntar o que um briefing presidencial sobre o 3I Atlas abrangeria. Seria razoável supor que tal briefing conteria informações privilegiadas mantidas longe do olhar público. Isso poderia incluir dados visuais de alta resolução obtidos de plataformas de reconhecimento militar que nunca são oficialmente divulgados. Provavelmente, envolveria avaliações espectroscópicas que excedem em muito as capacidades dos instrumentos científicos civis, além de simulações orbitais sofisticadas que levam em conta potenciais mudanças deliberadas de rota e avaliações de risco abrangentes. Se houver sequer uma escassa probabilidade de 5% de que esta entidade seja artificial e potencialmente dirigida, torna-se instantaneamente uma preocupação de segurança nacional. Isso não decorre de um perigo iminente, mas sim das profundas implicações para a posição da humanidade no universo e do risco de uma significativa agitação social se a situação for mal administrada. Entre aqueles que consideram seriamente a hipótese extraterrestre em relação ao 3I Atlas, há uma frase específica que frequentemente surge: a floresta escura. Este conceito se origina do romance de ficção científica de Liu Cixin com o mesmo nome, mas seu princípio subjacente precede o livro. A premissa sugere que o universo se assemelha a uma floresta densa repleta de predadores. Cada civilização em desenvolvimento representa uma ameaça potencial para as outras. Portanto, a linha de ação mais prudente é manter o silêncio absoluto e permanecer oculto, pois anunciar a própria existência acarreta o risco de atrair atenção indesejada e destrutiva. Se duas civilizações inevitavelmente cruzarem seus caminhos, a estratégia ideal é atacar primeiro para evitar a possibilidade de que a outra se torne uma ameaça existencial. Um artigo de Loeb, coautoria com Adam Hibberd e Adam Crowell, intrigantemente intitulado O Objeto Interestelar 3I Atlas é Tecnologia Alienígena, apresenta o cenário da floresta escura como uma explicação plausível para a ausência de detecções óbvias de inteligência extraterrestre. Dentro dessa estrutura, se a maioria das civilizações avançadas aderem à lógica da floresta escura, qualquer sonda de reconhecimento enviada a outro sistema estelar seria meticulosamente projetada para observação furtiva. Ela imitaria intencionalmente corpos celestes naturais, abstendo-se de emitir sinais óbvios e revelando-se apenas quando o momento de máxima vantagem estratégica se apresentasse. Vista através desta lente, o comportamento atual do 3I Atlas, sua trajetória, que permite um exame próximo de vários planetas, sua manobra para permanecer oculto de nossa vista atrás do Sol, durante o periélio, e a potencial sincronização de seu reaparecimento com datas de profunda importância cultural, se alinha precisamente com o que se esperaria de tal sonda. O objeto teria examinado nosso sistema solar, avaliado o nosso progresso tecnológico e aguardado pacientemente o momento oportuno para o maior impacto psicológico. Sua revelação final, então, ocorreria não através de transmissões de rádio enigmáticas, que poderiam ser controladas e restringidas pelas autoridades científicas, mas através de uma manifestação visual inegável, verificável por qualquer um equipado com um telescópio. A resposta a esta perspectiva é bastante direta. Cometas são inerentemente imprevisíveis. Exibem comportamentos como a desgaseificação, que produz acelerações não gravitacionais. Sua composição elementar varia muito dependendo das condições prevalecentes em seus sistemas estelares de origem. A ausência de ferro no espectro do 3I Atlas, por exemplo, pode ser atribuída ao seu esgotamento gradual durante sua longa viagem pela vastidão do espaço interestelar. E embora sua trajetória orbital seja estatisticamente rara, não é cientificamente impossível. Além disso, postular inteligência alienígena como uma explicação representa um salto inferencial gigantesco que requer evidências probatórias verdadeiramente extraordinárias.
Todos esses pontos são válidos, mas o critério para evidências extraordinárias é bastante fluido. Em que ponto preciso uma crescente coleção de anomalias se torna tão convincente a ponto de exigir uma mudança de paradigma? Se o Trey Atlas reaparecesse em dezembro, revelando características geométricas inquestionáveis de trás do Sol, isso finalmente seria suficiente? Se ele alterasse sua trajetória de uma maneira que fosse demonstrativamente inexplicável por desgaseificação natural, isso seria suficiente? Ou haveria, insistentemente, outra explicação convencional, outra justificação a que se agarrar para adiar a conclusão daquele momento? Que não estamos sozinhos? Um paralelo histórico recorrente nestas discussões é o infame incidente de Galileu. Quando Galileu observou as luas de Júpiter, suas descobertas contradiziam diretamente o modelo geocêntrico prevalecente, que posicionava a Terra como o centro imutável da criação. As evidências empíricas eram conclusivas, mas aceitá-las exigia derrubar séculos de dogmas religiosos e filosóficos profundamente enraizados. Consequentemente, os dados foram veementemente contestados. Galileu foi suprimido e levou gerações para que essa verdade evidente fosse totalmente abraçada. Muitas vezes nos convencemos de que transcendemos esse tipo de pensamento rígido. No entanto, a relutância observada em sequer contemplar a possibilidade de que o Trey Atlas possa ser artificial sugere que a nossa adaptabilidade intelectual talvez não seja tão robusta quanto imaginamos. Os acontecimentos que se desenrolam agora durante esta janela de 6 semanas de ocultação do periélio podem ser o evento astronômico mais significativo na história da civilização humana. Por outro lado, pode ser nada mais do que um pedaço primordial de gelo, meramente de passagem pelo nosso sistema, exibindo um comportamento de cometa perfeitamente típico. E nossas esperanças e apreensões coletivas estão simplesmente sendo projetadas em variações aleatórias de brilho e assinaturas químicas. O problema fundamental é que não conseguimos discernir qual cenário é verdadeiro até que o objeto reapareça. Mas nesse ponto, se ele realmente alterou seu curso, ou implantou quaisquer componentes auxiliares, ou realizou qualquer ação que não fosse seguir uma trajetória balística previsível, será tarde demais para nos prepararmos adequadamente para os desenvolvimentos subsequentes. Loeb fez uma sugestão. Se o Trey Atlas continuar a exibir características anômalas pós-periélio, devemos avançar com planos para interceptá-lo com nossa própria espaçonave dedicada. O objetivo não seria destruí-lo, mas simplesmente conduzir um exame de perto e íntimo para capturar imagens a poucos metros, analisar sua composição química e procurar quaisquer características que se desviem dos modelos de formação natural. Tal esforço ambicioso exigirá anos de planejamento e execução meticulosos. No entanto, se adiarmos a ação até termos certeza, o objeto terá, sem dúvida, partido, acelerando em direção à imensidão do espaço interestelar. E com ele, teremos perdido a única oportunidade em nossa vida de resolver definitivamente este profundo enigma. Dezembro, sem dúvida, promete ser verdadeiramente fascinante. Atualmente, astrônomos amadores de todo o mundo estão organizando esforços de observação abrangentes. No exato momento em que o Trey Atlas superar o brilho ofuscante do Sol, centenas de telescópios estarão precisamente apontados para ele. Qualquer mudança notável, uma nova característica ou qualquer desvio de sua trajetória orbital esperada será meticulosamente registrado e propagado em questão de horas. O establishment científico convencional não será capaz de controlar o fluxo de informações em relação a este evento particular. De fato, se houver algo extraordinário a ser testemunhado, o planeta inteiro o testemunhará. Mas até que esse momento chegue, continuamos, tanto figurativa quanto literalmente, completamente no escuro. Uma entidade misteriosa do exterior do nosso sistema solar,
ou agindo normalmente, ou realizando uma ação significativa. Tudo isso acontecendo na região desolada do nosso sistema solar, que está totalmente além do nosso escrutínio. No entanto, os mecanismos e conjuntos de dados que deveriam nos iluminar estão ou indisponíveis, significativamente atrasados, ou selados com níveis de confidencialidade que estão fora do nosso alcance. Coincidências estranhas estão se acumulando. O momento dos eventos parece quase demasiado preciso, e a ausência de qualquer explicação oficial é profundamente perturbadora. Seja qual for a verdadeira natureza e propósito do Tracy Atlas, estamos prestes a descobrir se o universo é realmente tão desolado quanto nos foi feito acreditar. Ou se, talvez, estamos sendo mantidos sob vigilância constante, aguardando o momento oportuno para sermos apresentados aos nossos homólogos galácticos, ou nossos adversários, dependendo de qual interpretação da doutrina da floresta escura cósmica se revele verdadeira. Observações incomuns no campo dos fenômenos espaciais e astronômicos estão a aumentar rapidamente. Quando astrônomos experientes designam algo como anômalo, geralmente referem-se a um ligeiro desvio das normas estabelecidas. Talvez um cometa a brilhar um pouco mais intensamente do que o esperado, ou um asteroide com uma taxa de rotação imprevista. Estas são pequenas discrepâncias suficientemente notáveis para notas de rodapé acadêmicas, mas que nunca chegam a questionar a nossa compreensão fundamental. Contudo, o Tracy Atlas desafia esta definição convencional de anomalia. Ele representa uma série de contradições flagrantes, cada uma das quais poderia ser racionalizada com raciocínios detalhados por si só, mas que, em conjunto, formam uma configuração diferente de qualquer entidade natural que tenhamos encontrado até agora. Podemos começar a nossa análise com a sua peculiar cauda antissolar. Tipicamente, os cometas exibem caudas que se afastam do Sol. Este efeito ocorre porque a pressão da radiação solar empurra as partículas mais leves de poeira e gás para fora, formando aquela trilha luminosa icônica que associamos aos cometas. É um princípio fundamental da física. A luz transporta momento. E quando os fotões solares atingem as partículas na coma de um cometa, transferem esse momento para elas, impelindo-as para longe da estrela central. Cada cometa observado na história da humanidade seguiu este padrão, até o Tracy Atlas. Imagens capturadas pelo Observatório Keck em 24 de agosto de 2025 revelaram algo inteiramente diferente. Uma cauda tênue era visível, estendendo-se não para longe do Sol, mas diretamente em direção a ele. Investigadores da Universidade do Hawaii confirmaram a sua existência após analisar estes dados do Keck. Nas suas próprias palavras, esta cauda antissolar estende-se por centenas de quilômetros do núcleo em direção ao Sol. A explicação proposta postula que partículas de poeira maiores e mais pesadas são expelidas vigorosamente do lado do núcleo voltado para o Sol, com velocidade suficiente para viajar brevemente em direção ao Sol antes que a radiação solar e as forças gravitacionais eventualmente curvem os seus caminhos de volta. Embora fisicamente plausível, não se encaixa perfeitamente. Além disso, exige um mecanismo de ejeção muito mais potente do que os processos típicos de desgaseificação observados em cometas convencionais. Em seguida, deparamo-nos com o enigma de qual material está, de facto, a ser expelido. A análise espectroscópica realizada pelo Keck Cosmic Web Imager revelou linhas de emissão de níquel proeminentes, robustas, nítidas e inequivocamente presentes. Embora o níquel em si não seja incomum nas composições de cometas, a sua presença sem ferro é extremamente rara.
Estes dois elementos formam-se tipicamente juntos durante a nucleossíntese estelar e são geralmente encontrados em proporções previsíveis. Quando o níquel é detetado no espectro de um cometa, a expectativa é uma detecção correspondente de ferro. Contudo, o 3 Atlas exibe assinaturas proeminentes de níquel e nenhuma de ferro. A Avi Loeb rapidamente sublinhou as profundas implicações desta descoberta. Na Terra, o único processo conhecido que produz emissões de níquel puro sem ferro é o processo carbonilo, empregado na refinação industrial de níquel. O tetracarbonilo de níquel, um composto altamente tóxico vital para a galvanoplastia e a metalurgia, forma-se quando o níquel reage com monóxido de carbono sob condições precisas. Este processo inovador, descoberto por Ludwig Mond na década de 1880, revolucionou a purificação de metais. A descoberta de tal assinatura num cometa de outro sistema estelar é, no mínimo, surpreendente. A equipa científica que publicou as observações do Keck propôs uma hipótese: que uma reação carbonilo natural poderia estar a ocorrer perto do núcleo do 3 Atlas. O monóxido de carbono está de facto presente e foi confirmado por observações do telescópio espacial James Webb. Se as condições fossem perfeitamente adequadas, talvez o níquel no núcleo reagisse com este monóxido de carbono para formar compostos de carbonilo de níquel, que depois se decompunham à luz solar, libertando o gás de níquel puro para a micoma circundante. Embora quimicamente plausível, os parâmetros ambientais extremamente específicos necessários tornam esta uma explicação bastante restrita para uma observação verdadeiramente bizarra. A distribuição espacial destas emissões introduz outra complexidade. Enquanto a emissão de níquel se estende por cerca de 600 quilômetros a partir do núcleo, as nuvens de cianeto irradiam até 840 quilômetros. Ambos exibem nuvens bem definidas com limites nítidos. Isto contrasta fortemente com os padrões difusos e que se esbatem lentamente, que se esperariam de uma desgaseificação aleatória. O facto de estas duas espécies químicas distintas apresentarem diferentes comprimentos de escala sugere fortemente que são produzidas ou libertadas através de mecanismos diferentes, ou talvez de regiões distintas do núcleo. Esta atividade estruturada aponta para um objeto com heterogeneidade interna significativa na sua composição ou nos seus processos ativos. Prossigamos. Abordemos o intrigante problema da água. O Observatório Swift-Neil Gehrels, da NASA, monitorizou de perto o 3 Atlas em julho e agosto, medindo meticulosamente a sua produção de água. As suas descobertas indicaram que o cometa estava a perder água a uma taxa de aproximadamente 40 kg por segundo. Para colocar isto em perspectiva, imagine uma mangueira de incêndio de alta pressão a funcionar continuamente durante vários meses. Essa é a analogia usada pelos cientistas. 40 kg por segundo representam um volume colossal de água para um objeto ainda relativamente distante do Sol. A maioria dos cometas só começa a exibir uma perda significativa de água quando se aproximam consideravelmente do Sol, geralmente dentro de uma unidade astronômica. Contudo, o paradoxo reside aqui. Quando o Satélite de Pesquisa de Exoplanetas em Trânsito, TSS, da NASA, observou o 3 Atlas em maio e junho, antes da sua descoberta oficial, os investigadores compilaram meticulosamente mais de 9.000 imagens em busca de qualquer sinal de uma coma. Não encontraram quase nada. O perfil de brilho radial era quase indistinguível do de asteroides inativos, sem nenhum invólucro prolongado de gás ou poeira visível. No entanto, apenas um mês depois, em julho, o objeto estava ativamente a ejetar água para o espaço a taxas extraordinárias. Isto implica ou um aumento de atividade extraordinariamente rápido
ou que as observações iniciais falharam algo fundamental. A explicação proposta sugere que qualquer gás e poeira expelidos em maio não teriam tido tempo suficiente para formar uma coma estendida notável nas imagens do TESS, devido ao atraso de tempo inerente entre a emissão e a detecção. Embora esta continue a ser uma possibilidade, ela pinta o quadro de um objeto essencialmente inerte a 6,4 unidades astronômicas do Sol, que depois se liga abruptamente ao atravessar um certo limiar de distância crítica. Embora os cometas ativem a diferentes distâncias dependendo da sua composição, a velocidade desta transição no 3T Atlas é verdadeiramente anômala. Há também a sua composição interna. Observações do James Webb, do início de agosto, revelaram que os voláteis expelidos do 3T Atlas consistem em aproximadamente 87% de dióxido de carbono, 9% de monóxido de carbono e apenas 4% de água, por volume. Esta é uma inversão fundamental. Cometas típicos, incluindo o visitante interestelar anterior do Yuri Borisov, são predominantemente baseados em água. O gelo de água constitui o volátil primário, enquanto o dióxido de carbono e o monóxido de carbono desempenham papéis secundários. O 3 Atlas inverte completamente esta proporção. É, essencialmente, um cometa rico em carbono, com um pouco de água, e não um cometa de água com um toque de carbono. Esta composição acarreta implicações significativas para o seu ambiente de formação. O conteúdo excepcionalmente alto de dióxido de carbono sugere que o 3D Atlas se formou numa região do seu próprio sistema estelar muito mais fria do que as regiões de formação típicas da maioria dos objetos no nosso próprio sistema solar. O gelo de dióxido de carbono requer temperaturas significativamente mais baixas para condensar do que o gelo de água. Se o 3T Atlas é de facto predominantemente de carbono, então é provável que se tenha aglomerado nas periferias mais distantes do seu sistema de origem, bem longe da sua estrela, sob condições semelhantes ou mesmo mais frias do que a nossa própria cintura de Kuiper. Isto dá-nos uma perspectiva sobre o sistema planetário de onde veio. Este deveria ter tido uma área exterior fria, rica em compostos de carbono. No entanto, isto também levanta a questão de como tal objeto poderia ter sido originalmente ejetado para o espaço interestelar. Tal evento requer tipicamente uma forte interação gravitacional com um planeta massivo para impelir um objeto para fora de uma órbita estável. Assim, a própria existência do 3T Atlas implica que o seu sistema de origem continha planetas gigantes gasosos, capazes de dispersar material nas suas regiões exteriores. As estimativas sobre o seu tamanho continuam a flutuar, apresentando um desafio significativo. Dados iniciais de brilho sugeriram que o diâmetro do núcleo poderia variar entre 4 e 24 quilômetros. Um intervalo de incerteza colossal. Observações mais refinadas subsequentemente restringiram isto. Os dados do Hubble de agosto indicavam um limite superior de 5,6 km e um limite inferior de cerca de 440 metros. Isto ainda representa um fator de incerteza de 10 vezes. A dificuldade fundamental reside na nossa tentativa de inferir o tamanho a partir do brilho observado, pois o brilho é uma função tanto do tamanho físico do objeto quanto da sua refletividade. Se o 3 Atlas possuir uma superfície excepcionalmente escura, poderá ser significativamente maior do que as nossas estimativas atuais. Inversamente, se for invulgarmente reflexivo, poderá ser muito menor. Por que é que o tamanho é tão crucial? É de importância crítica para os cálculos de massa. Avi Loeb determinou que, para o 3T Atlas ser capaz de resistir às forças semelhantes a foguetes da sua desgasificação e sustentar a sua órbita observada, deve possuir uma massa mínima de pelo menos 33 mil milhões de toneladas.
Este é apenas o limiar inferior. Assumindo uma densidade sólida, esta massa exigiria um diâmetro superior a 5 quilômetros. Se o objeto for poroso, como muitos cometas, teria de ser ainda maior para atingir a massa necessária. No entanto, se for excepcionalmente compacto e denso, poderá ser potencialmente menor. Esta incerteza no tamanho traduz-se diretamente numa incerteza na densidade, o que, por sua vez, afeta profundamente a nossa compreensão do que este corpo celeste é fundamentalmente composto. Uma massa grande, porosa e gelada, alinha-se com as características de um cometa natural. Contudo, um objeto menor e denso com a mesma massa calculada começa a sugerir algo bastante diferente. Não necessariamente artificial, mas certamente extraordinário. Talvez seja um fragmento de um corpo maior desfeito numa colisão cósmica ou um planetesimal capturado com uma proporção rocha-gelo mais alta do que os cometas típicos. Com os dados atuais a permanecerem tão ambíguos, o leque de possibilidades expande-se significativamente. O período de rotação apresenta outra peça intrigante deste puzzle cósmico. O 3Z Atlas completa uma rotação completa aproximadamente a cada 16,16 horas, com um possível desvio de cerca de 3 minutos. Isto equivale a 906 minutos. Este valor numérico específico tem uma semelhança inquietante com a idade bíblica de Matusalém. Uma observação que alguns poderiam descartar como mera coincidência. Contudo, quando este período de rotação é dividido pelo ano sideral da Terra de 356 dias, o resultado é 2.605,407. Este número cai dentro de alguns por cento de 2.618, o quadrado da proporção áurea. É uma correlação notavelmente próxima, mas não tão precisa a ponto de ser conclusiva. David Sereda construiu famosamente o seu complexo modelo hiperdimensional do Sistema Solar, precisamente com base em tais relações numéricas. A questão fundamental é se estas ligações têm um significado genuíno ou se são meramente um produto da propensão humana para procurar padrões. A matemática, como muitos filósofos afirmam, não é uma invenção, mas uma descoberta. Pensadores platônicos, por exemplo, acreditam que constantes fundamentais como a proporção áurea existem inerentemente na própria tessitura da natureza, independentemente da percepção humana. Se uma inteligência avançada quisesse inserir uma mensagem de uma forma que qualquer espécie cientificamente desenvolvida reconheceria indubitavelmente, usar tais constantes matemáticas fundamentais pareceria a abordagem mais lógica. No entanto, tal interpretação pressupõe necessariamente uma intenção e um desígnio deliberados. Um salto conceitual compreensível que a maioria dos cientistas hesita em fazer sem um conjunto de evidências de apoio muito maior. A órbita do 3P Atlas continua a ser uma das anomalias mais notáveis. Ele se aproxima do nosso sistema solar em um ângulo de 5 graus em relação ao plano eclíptico, o disco hipotético no qual nossos planetas orbitam predominantemente. Objetos interestelares que chegam puramente por acaso deveriam exibir vetores de aproximação aleatórios. É estatisticamente improvável que este objeto esteja tão precisamente alinhado com o plano planetário. Avi Loeb calculou essa probabilidade como sendo inferior a 1%. Embora isso não constitua prova por si só, eventos altamente improváveis realmente acontecem, ele adiciona, indiscutivelmente, mais um ponto de dados bizarro à crescente coleção. Somando-se à estranheza, está sua órbita retrógrada. O 3D Atlas se move na direção oposta a que os planetas do nosso sistema solar tipicamente orbitam o Sol. A maioria dos objetos em nosso sistema orbita em uma direção comum, como um remanescente de sua formação a partir de um disco protoplanetário giratório.
Órbitas retrógradas são incomuns e geralmente indicam um evento de captura gravitacional ou uma origem de fora do sistema. Para um objeto explicitamente identificado como interestelar, uma órbita retrógrada não é inerentemente surpreendente. No entanto, este movimento retrógrado, quando combinado com sua inclinação extraordinariamente baixa, torna-o tanto bastante incomum quanto, atrever-me-íamos a dizer, taticamente. Tal arranjo ofereceria uma vantagem se o propósito fosse examinar múltiplos corpos celestes sem atrair atenção indevida. A velocidade deste objeto se alinha perfeitamente com uma origem de fora do nosso sistema solar. Quando detectado pela primeira vez, o 3I Atlas estava viajando a aproximadamente 61 km por segundo em relação ao nosso Sol. Essa velocidade excede significativamente a velocidade de escape solar para aquela distância específica, confirmando que ele não está gravitacionalmente ligado à nossa estrela. À medida que ele se aproximava de seu ponto mais próximo do Sol, o periélio, sua velocidade aumentava para aproximadamente 68 km por segundo devido à atração gravitacional do Sol. Após o periélio, ele desaceleraria novamente à medida que começasse a subir para fora do poço gravitacional do Sol. Assumindo que ele segue uma trajetória balística puramente passiva, sua velocidade de saída do nosso sistema solar deveria ser aproximadamente igual à sua velocidade de entrada. Um desvio significativo desta velocidade de saída prevista certamente levantaria preocupações. A potencial conexão com o famoso sinal WOW, embora especulativa, permanece profundamente intrigante. Em 1967, o Observatório de Rádio Big Ear da Universidade Estadual de Ohio recebeu um sinal de rádio forte e de banda estreita que durou exatamente 72 segundos. Sua natureza extremamente incomum levou o astrônomo Jerry Ehman a escrever "Uau" na impressão dos dados. O sinal parecia vir de perto da constelação de Sagitário, das proximidades de um aglomerado estelar conhecido como Xi Sagittarii. Apesar de inúmeras tentativas de detectá-lo novamente, o sinal nunca mais foi observado. O professor Loeb notou que quando a órbita do 3I Atlas é projetada para trás no tempo, ele passou por uma região celeste bastante próxima da fonte percebida do sinal. Uau! O alinhamento não é de perfeição absoluta, mas está dentro das margens de erro aceitáveis. Dadas as incertezas inerentes tanto na determinação da origem precisa do sinal, quanto na trajetória do objeto, através de vastas distâncias interestelares. A probabilidade de que essa correlação seja puramente coincidente é de aproximadamente 6%. Embora não seja totalmente impossível, essa probabilidade é baixa o suficiente para justificar séria atenção. Se o 3I Atlas fosse realmente responsável por transmitir o sinal "Uau", ao se aproximar do nosso sistema solar décadas atrás, a cronologia seria consistente. O sinal foi gravado em 1977 e o 3I Atlas está atualmente em nosso sistema. Dada sua velocidade e trajetória orbital ao longo das décadas intermediárias, ele poderia ter estado na janela espacial e temporal correta. No entanto, essa interpretação exige uma suposição monumental: que o objeto esteve sob controle inteligente por pelo menos 48 anos, mantendo consistentemente um curso em direção ao nosso sistema, enquanto simultaneamente transmitia sua chegada com uma única explosão de rádio. Embora seja um grande salto no raciocínio, isso forneceria uma explicação para o motivo pelo qual o sinal nunca foi repetido. Sugeriria que foi um anúncio peculiar e único, e não um farol contínuo. Outras teorias para o sinal "Uau" incluem um cometa passando que acidentalmente entrou no campo de visão do telescópio, interferência terrestre que de alguma forma replicou perfeitamente uma transmissão extraterrestre ou um fenômeno astrofísico natural ainda não identificado. Nenhuma dessas explicações foi considerada particularmente satisfatória. A hipótese do cometa, por exemplo,
exigiria que o cometa emitisse gás hidrogênio exatamente na frequência para a qual o telescópio estava sintonizado. Um cenário tecnicamente possível, mas que requer circunstâncias muito específicas e altamente improváveis. A teoria da interferência luta com o fato de que o sinal exibiu todas as características clássicas de uma fonte astronômica, incluindo o aumento e a diminuição previsíveis na intensidade à medida que o feixe do telescópio varria sua posição. Considerando todas essas características peculiares, sua cauda antissolar, a presença de níquel sem ferro, sua notável composição rica em carbono, uma taxa extraordinária de perda de água, a ausência de atividade em observações anteriores, sua órbita bastante incomum, a codificação intrigante do período de rotação e seu impressionante alinhamento com o sinal "Uau!". Somos confrontados com um objeto que desafia fácil categorização. Ele se assemelha pouco aos cometas encontrados em nosso próprio sistema solar, nem se alinha com o cometa interestelar anterior, Dooiya-Borisov. Além disso, ele se distingue do primeiro visitante interestelar, 1I ou Muamua, que exibiu aceleração não gravitacional, mas sem desgasificação visível. Em essência, o Tereci Atlas pertence a uma classe completamente própria. A comunidade científica está dividida sobre o assunto. A maioria dos pesquisadores tenta interpretar os dados existentes de forma conservadora, usando estruturas científicas estabelecidas, reconhecendo a composição incomum do objeto, seu comportamento de desgasificação envelhecido e sua trajetória orbital que mal se encaixa nas normas estatísticas. Essas características são amplamente consideradas explicáveis através de aplicações inovadoras da física de cometas e das teorias de formação planetária. No entanto, uma minoria vocal, liderada por Loeb e alguns outros, argumenta que, a partir de certo ponto, explicar continuamente as anomalias se torna menos credível do que investigar seriamente possibilidades alternativas. Estamos atualmente em uma situação sem precedentes. Os dados que possuímos são robustos o suficiente para indicar claramente que algo extraordinário está em jogo, mas insuficientes para nos dizer com certeza o que exatamente é esse algo. O objeto permanece muito distante para obter imagens diretas de suas características de superfície. A espectroscopia revela sua composição química, mas nada nos diz sobre sua estrutura física. Podemos medir seu brilho e inferir seu tamanho aproximado, mas uma imagem direta de seu núcleo permanece inatingível. Consequentemente, nossa compreensão é baseada inteiramente em inferências, modelos teóricos e interpretações estatísticas. Dentro dessa incerteza inerente, tanto os céticos quanto os defensores de teorias mais não convencionais encontram amplos motivos para apoiar suas explicações preferidas. O que realmente resolveria este debate? Uma missão de proximidade, do tipo que o professor Loeb defende, envolvendo o envio de uma sonda para interceptar e fotografar o Tereci Atlas a apenas centenas de quilômetros de distância. Tal empreendimento nos permitiria visualizar sua superfície, detectar configurações geométricas, identificar texturas incomuns ou características refletivas e discernir quaisquer características que sejam explicitamente não naturais. No entanto, uma missão dessa magnitude não existe atualmente. Levaria anos de planejamento e desenvolvimento meticulosos para ser lançada. E no momento em que tal sonda pudesse potencialmente alcançar o Tereci Atlas, o objeto estaria nas profundezas do espaço interestelar, tornando-o completamente inatingível. Em última análise, estamos restritos a observações distantes e teorias especulativas. As anomalias peculiares associadas ao Tereci Atlas continuam a se acumular. Embora cada anomalia possa ter uma explicação natural plausível, o efeito combinado delas,
ou seja, o volume puro de características que são apenas um pouco diferentes, começa a tecer o tecido da probabilidade em configurações inquietantes. Ou estamos testemunhando um evento natural extraordinariamente raro, que exibe simultaneamente uma multiplicidade de características incomuns. Ou estamos observando algo que exige uma estrutura conceitual inteiramente diferente para ser compreendido. E a estrutura que evitamos tão cuidadosamente por tanto tempo, a possibilidade de design, intenção deliberada e agência inteligente, agora se destaca na periferia de cada discussão sobre o TREI Atlas, explicitamente admitida ou não, formando a base para a hipótese de Loeb de tecnologia e engenharia avançadas de uma civilização alienígena. É preciso uma certa coragem para colocar o nome em um artigo científico intitulado O Objeto Interestelar TREI Atlas é tecnologia alienígena? Não é apenas uma audácia de conceber uma ideia radical, pois muitos se entregam a pensamentos bizarros após algumas bebidas, mas a determinação de formalizá-la sistematicamente, trabalhar meticulosamente sua matemática subjacente, publicá-la com coautores e, em seguida, defendê-la com perseverança, ciente das críticas acadêmicas inevitáveis. Avi Loeb possui exatamente essa coragem, ou talvez, dependendo do ponto de vista, essa imprudência. Seu artigo, coescrito com Adam Hibbard e Adam Frank, e carregado no servidor de pré-impressão Archive em julho, apresenta um argumento que é uma mistura intrigante de mecânica orbital rigorosa e ficção científica criativa. A premissa central de seus argumentos é enganosamente simples. Se uma inteligência extraterrestre projetasse uma sonda de reconhecimento com o objetivo de examinar um sistema planetário sem ser detectada, ela a projetaria de uma forma que a tornasse indistinguível de um corpo cósmico natural. Ela adotaria de uma trajetória que parecesse puramente balística, uma composição percebida como gelada ou rochosa, e um comportamento que imitasse o de cometas ou asteroides. Revelaria sua verdadeira natureza apenas quando estritamente necessário, seja para completar sua missão primária ou quando sua descoberta se tornasse inevitável. Dentro dessa estrutura conceitual, o TREI Atlas não é uma nave espacial no sentido hollywoodiano. Em vez disso, ele funciona como um cavalo de Troia dos tempos modernos. Uma sofisticada plataforma de vigilância habilmente disfarçada de detritos espaciais mundanos. A análise da órbita do TREI Atlas é onde o artigo realmente chama a atenção. Loeb e seus colaboradores calcularam o ΔV, dV, que representa a mudança de velocidade necessária para o TREI Atlas capturar com sucesso vários planetas em nosso sistema solar a partir de sua trajetória orbital atual. O ΔV é, essencialmente, a moeda da viagem espacial. Cada ajuste orbital acarreta um custo de velocidade, e quanto maior a mudança de velocidade desejada, mais propelente ou energia é consumida. Para uma sonda vinda do espaço interestelar, minimizar esse ΔV para alcançar seus alvos designados é absolutamente vital. Os seus achados revelaram que TREI Atlas passou suficientemente perto de Vênus, Marte e Júpiter, e que ajustes de velocidade relativamente pequenos possibilitariam uma captura. O ΔV, necessário para Vênus, permanece abaixo de 5 km por segundo antes de abril e abaixo de 10 km por segundo durante julho. Para Marte, ele permanece abaixo de 5 km por segundo até o final de julho. Para Júpiter, o ΔV de captura é notavelmente baixo, mantendo-se abaixo de 5 km por segundo até novembro. Estas são mudanças de velocidade totalmente alcançáveis com propulsão química convencional, o tipo de tecnologia de foguetes que empregamos, sem a necessidade de física exótica ou sistemas avançados de propulsão de antimatéria, apenas pela aplicação de impulso. A Terra, no entanto, se destaca como uma anomalia.
O ΔV necessário para capturar a Terra a partir da órbita atual do Tracy Atlas excede consistentemente 5 km por segundo e muitas vezes atinge níveis significativamente mais altos, dependendo do tempo específico. Mas aqui está um ponto de virada intrigante. A Terra reside na zona habitável. Pelos princípios da hipótese da Floresta Negra, se uma sonda tivesse uma natureza hostil, ela evitaria conscientemente uma abordagem direta a um mundo habitável. Em vez disso, ela visaria planetas vizinhos, possivelmente implantando subsondas menores, e conduziria suas observações a uma distância segura. Se um ataque direto se tornasse necessário, ele seria lançado de uma posição que proporcionasse o mínimo de aviso prévio ao alvo. É esta a hipótese da Floresta Negra que forma o arcabouço geral de toda a sua análise. Embora o conceito derive seu nome do célebre romance de Liu Cixin, a ideia fundamental tem sido objeto de discussão nos círculos de astrobiologia e SETI por muitos anos. A premissa central é que o universo é um palco de competição por recursos finitos. Qualquer civilização que involuntariamente revele sua localização corre o risco de se tornar um alvo para outros que possam percebê-la como uma ameaça potencial, uma fonte valiosa de materiais. Consequentemente, a estratégia mais sensata é o silêncio absoluto. Evitam-se as transmissões, abstém-se de construir mega-estruturas conspícuas e garante-se que quaisquer sondas enviadas para outros sistemas estelares sejam projetadas para sigilo. O artigo de Loeb afirma explicitamente que eles tratam isso como um exercício de treinamento, meramente um experimento mental. As computações matemáticas, no entanto, são inteiramente legítimas. Se Tracy Atlas tivesse sido realmente projetado como uma sonda da Floresta Negra, sua trajetória específica lhe permitiria observar todos os principais planetas telúricos e implantar veículos secundários neles com um gasto de combustível extraordinariamente baixo. Sua órbita retrógrada, o que significa que se move na direção oposta ao movimento planetário, na verdade confere vantagens distintas. Aumenta a velocidade relativa durante passagens próximas, facilitando a coleta de dados mais rápida antes que a sonda saia do alcance. Além disso, sua baixa inclinação em relação ao plano eclíptico garante que permaneça na região onde os planetas residem, maximizando as oportunidades de observação. O momento do periélio, sua abordagem mais próxima ao Sol, é um fator crítico. O Tracy Atlas atinge este ponto em 29 de outubro, momento em que está posicionado no lado oposto do Sol em relação à Terra. Se uma entidade desejasse executar uma manobra de frenagem para estabelecer uma órbita solar ligada, esta posição seria o ponto ideal. O Sol efetivamente ocultaria qualquer observação feita a partir do planeta de maior interesse. Uma queima de motor, presumivelmente envolvendo propulsão convencional que gera uma pluma visível, seria perfeitamente obscurecida atrás de 200 milhões de quilômetros de hidrogênio em fusão. Quando o Tracy Atlas reemergisse em dezembro, não estaria mais em uma órbita de escape. Em vez disso, teria se tornado um residente permanente. Os cálculos de Loeb indicam que um ajuste de velocidade de 30 a 40 km por segundo no período não apenas permitiria que o Tracy Atlas fosse capturado em órbita solar, mas também poderia potencialmente direcioná-lo para a Terra, resultando em uma chegada no final de novembro ou início de dezembro. Esta não seria uma abordagem gradual, que poderíamos perceber ao longo de meses. Em vez disso, ela se desenvolveria em apenas algumas semanas. A primeira indicação disso seria o objeto emergindo de trás do Sol, em uma posição totalmente inesperada, já em uma trajetória de rápida aproximação. Este documento, em particular, aprofunda a ideia de uma manobra de Oberth inversa. Para aqueles não familiarizados, o fenômeno de Oberth é um aspecto um tanto contraintuitivo de como os objetos se movem no espaço, essencialmente afirmando que uma ignição de motor produz o maior efeito quando o objeto que ele impulsiona
já está em sua velocidade máxima. Quando um corpo celeste atinge seu ponto mais próximo do Sol, conhecido como periélio, ele se move em sua velocidade absoluta, mais rápida, imerso na força gravitacional do Sol. Qualquer impulso aplicado neste momento é substancialmente amplificado pela energia cinética existente. Este princípio é precisamente a razão pela qual as missões interplanetárias frequentemente empregam assistências gravitacionais, passando perto de outros corpos celestes para acelerar ou desacelerar de forma muito mais eficiente do que se queimassem combustível longe de qualquer influência gravitacional. Uma manobra de Oberth inversa aplica este mesmo conceito, mas especificamente para desaceleração. Se o 3I Atlas tivesse ativado seus propulsores em seu periélio, a desaceleração resultante seria maciçamente intensificada pela poderosa gravidade do Sol, permitindo que realizasse sua transição de uma órbita de escape para uma órbita estável e capturada, usando significativamente menos combustível do que se a mesma operação tivesse sido tentada em qualquer outra posição orbital. Este caso teórico em particular não é apenas notavelmente engenhoso, mas também convenientemente disfarçado. Os autores enfatizam que a localização ideal para executar tal manobra está inteiramente oculta do nosso ponto de vista na Terra, quase como se a própria configuração orbital tivesse sido deliberadamente arranjada para camuflagem. Isso sugere um design intencional. Ou estamos nós percebendo conexões que na verdade não existem? A publicação se abstém de alegar certeza absoluta. Ela apresenta esta sequência de eventos como uma possibilidade distinta, até mesmo uma probabilidade credível, mas concede que não foi verificada. A terminologia empregada ao longo do texto é distintamente cautelosa. Os autores, embora reconhecendo que um cometa natural continua sendo a da explicação dominante, sustentam que seria um erro descartar prematuramente a ideia de uma origem artificial sem a devida investigação. E, francamente, eles estão certos. Pois mesmo que a probabilidade de 3I Atlas ser algo diferente de um cometa convencional seja, digamos, de apenas 5% ou até mesmo 1%, as implicações potenciais são tão monumentais que uma abordagem prudente nos exige explorar essa avenida, em vez de simplesmente ignorá-la.